Bom, gente, hoje nós faremos um estudo sobre o capítulo 21 do livro Boa Nova. Então, quem quiser e quem tiver o livro aí e quiser pegar para acompanhar, eu vou fazer a leitura de alguns trechos, não vou ler o livro, o capítulo todo, mas já vou adiantar, é quase todo. A gente vai fazendo algumas pausas aqui para não ficar muito cansativo para vocês e também não ficar assim, ficar lendo muito tempo. Eu sei que além de cansar, às vezes a gente pode desviar um pouco e dispersar a atenção. Então a gente vai lendo, comentando, refletindo alguma coisa a respeito para que, mais importante do que tudo, mais do que ler, mais do que ouvir, é que a gente faça a reflexão pessoal e busque assim entender, poxa, o que isso pode me ensinar para que eu vivencie o Evangelho. Esse é o objetivo. O objetivo do estudo é sempre nos conduzir a uma reflexão que nos facilite a vivência. E facilite a vivência na convivência. Então, é necessário conviver. Então, vamos lá. Bom, o capítulo 21 é intitulado A Lição da Vigilância. E quem quiser depois, eu faço esse estudo lá no meu canal, William Jacob, Reflexões Espíritas, e coloco na playlist todos. Eu acho que o Alex acompanhou todos já, né, Alex? Colocando lá na ordem. Então, eu vou do primeiro ao 30º capítulo. Eu faço essa palestra em vários lugares, em várias páginas, vários canais, e centralizo todos eles do Boa Nova lá neste canal, que eu coloco todas as minhas palestras, Café com Espiritismo e reflexões. Começa então Humberto de Campos, que foi o espírito que ditou para Chico Xavier. Aproximando-se o termo, ou seja, o fim da sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Então é assim, a passagem de Jesus pela terra estava chegando no fim, e aí ele vai reunir ali a galera, a gente chama de galera, né? Estamos aqui entre jovens, né? Olha eu me incluindo como um. O Alex colocou algumas aí. É isso aí, Alex, tempo te vejo. Então Jesus reúne a galera que estava ali junto com ele para dar algumas orientações estas que estão lá no Evangelho. Então a gente vai ver aqui simplesmente os bastidores do Evangelho, os bastidores daquilo que os evangelistas escrevem, às vezes foi escrito depois, então nem sempre está igualzinho. Então tem uma diferença, e Humberto de Campos, sem querer desmerecer o trabalho dos evangelistas, ele vai nos trazer detalhes, né, que por um motivo ou outro não foram captados pelos evangelistas. Boa noite, Grupo Espírita Leon Denis. Tem alguém no perfil do George lá compartilhando. Boa noite também, Lidiane Leles, Ravenna, Minas Gerais. E aí, o que acontece? Todos eles, né, foi uma coincidência, diz aqui, mas a gente sabe que não tem muita coincidência, se achavam, então, em Cesareia de Filipe. E aí, Jesus começa a perguntar para eles: e que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, continua ele, terão compreendido a substância de minhas pregações? O que eu acho bom a gente prestar atenção nas palavras, nos detalhezinhos. João respondeu então que seus amigos falavam que Jesus era Elias. Aí outros diziam que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Outros diziam que Jesus era Jeremias. Tanto Elias quanto Jeremias eram profetas. Eles tinham vamos dizer assim, a ilusão de que Jesus era Elias, porque eles dizem que Elias não morreu, porque ele foi transportado num carro de fogo puxado por cavalos para o céu. Então, Elias foi vivo para o céu, Elias não morreu. Ele contrariou a lei divina, né, de que todos nós precisamos morrer. E aí o pessoal, claro, leva isso ao pé da letra e tal. O Velho Testamento ele tem que ser compreendido entendendo o seu sentido simbólico. Não dá para pegar o Velho Testamento e falar, foi assim, pronto, acabou. Então, essa era uma dúvida que se tinha ali. Quando é que Elias vai voltar? E eles achavam que Elias voltou na figura de Jesus. Quando, na verdade, nós sabemos pelos estudos e pela análise dos textos evangélicos que Elias voltou reencarnado como João Batista. Isso aqui é um fato, assim, que grandes estudiosos do Evangelho que consideram a reencarnação, olham lá, até pelas palavras de Jesus, né? João Batista é Elias. Ele fala, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aí Jesus, então, escuta as observações, aqui fala com o habitual carinho. E aí ele vai e pergunta, então, os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós,
os que tendes comungado comigo a todos os instantes. Quem dizeis que eu sou? Pensa que beleza, né? Você está lá, vocês aí que comungam comigo, né? O que vocês acham que eu sou, então? Os outros eu estou vendo que está tudo dividido. Está tudo, cada um com opinião, não está tendo divergência. E vocês que estão comigo, o que é que vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E aí tem aquela famosa frase, né, de João, que, vamos dizer que o Humberto Campos traz para nós, quando João vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus devolve. Gente, prestem atenção, porque esse capítulo aqui vai mostrar como que Simão era, assim, parecido com a gente, né? Simão tinha aquele momento que você fala assim: nossa, agora Simão Pedro arrasou. Simão Pedro matou a pau. Aí, de repente, Simão Pedro vai lá e dá uma bola fora e fala: putz, grila, Simão, não faz isso não, meu filho. É porque a gente também é assim, né? A gente, às vezes, tem aquele dia que você acerta tudo, não guarda mágoa, tudo que alguém te ofende, você vai lá e fala: oh, vai com Deus, meu irmão, né? Paz de Cristo. E aí tem aquele dia que você já amanhece meio capa virada, que qualquer fechadinha no trânsito já manda um palavrão, já xinga, já não perdoa, guarda mágoa, dorme com o coração carregado, cheio de rancor. É assim, Simão Pedro era esse que oscilava. E a gente vai ver nesse capítulo uma oscilação de Simão Pedro impressionante, assim, né? E ele, enfim, não vou dar spoiler não, senão daqui a pouco eu estou contando o último parágrafo. E aí Jesus fala então: bem-aventurado seja tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, disse Jesus, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começa, não é porque você deu uma bola dentro dessa aqui, você, né, acertou, você agora, pronto, virou espírito puro. Começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre esta fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. O Alex ficou aqui, surtos de bondade, não é isso, Alex? Lampejos, né? É o lado anjo que a gente tem, mas que demora para desenvolver, mas está aqui dentro. O negócio interessante é assim: William, vamos virar anjo? Vamos. Mas aí eu vou ter que buscar esse anjo lá fora, onde é que eu compro angelitude? Onde é que eu adquiro? A gente fala muito de adquirir evolução, né? Na verdade, a palavra certa não é adquirir evolução, é desenvolvê-la. É desenvolver o anjo que já existe em nós, com lampejos, com surtos. Então, de vez em quando, a gente vai lá ter um gesto e fala: nossa, mas agora virei Chico Xavier. Aí daqui a pouco você tem outro e fala: meu Deus do céu. Bom, não vou nem citar os nomes, porque a gente já, né, se compara. Então é isso, aí a vida é assim. A gente vai acertar, vai errar, e não adianta a gente negar que vai errar. Esse é um grande equívoco. A gente fala: não, eu não erro. Só de você falar isso, você já está... Eu tinha uma pessoa que falava assim: espírito comigo não brinca, espírito obsessor não brinca comigo, eu sou duro contra eles. Já está obsidiado, meu filho. Se você fala que espírito obsessor não brinca com você, porque já está brincando, né? Isso já é indício de obsessão. Então é mais ou menos isso. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina. No santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. E aí, no mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: gente, isso aqui, antes de entrar no que Jesus vai dizer, tem hora que eu fico viajando na maionese, tentando imaginar a cena. Alguns filmes mostram isso. Eu acho bom do filme é isso, né? Que a partir do filme, de uma tela, aí você consegue, então era desse jeito. Que às vezes você lendo, você não consegue ter noção da gravidade da situação. E por mais que o Humberto de Campos faltava pouco desenhar a cena, é bom o filme, eu gosto. E aí, mas aqui o livro a gente vai ter alguns detalhes, né?
Porque assim, imagine, você está junto com Jesus, o cara vai ali, e tem um cara paralítico, Jesus cego, levanta-te e anda. O paralítico sai andando, pulando, saltitando. Aí chega um cego, levado pelos discípulos, cego de Jericó. Jesus fala tal, e o cego sai dali enxergando. Aí um leproso chega, coitado, aquelas lepras que eram tanto de ferida, anos e anos. Era alguém considerado imundo pela sociedade, ninguém queria chegar perto. E aí, de repente, Jesus curava a lepra. Aí a mulher chega sangrando, 12 anos, cura. Jesus sobe no monte, faz uma pregação, fala das bem-aventuranças, as orientações que, como diria Gandhi, se toda a literatura do Ocidente se perdesse, sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Está tudo ali. Tudo. William, eu quero transformar o mundo. O que eu devo ler? Sermão da Montanha. Porque ali está a chave, ali está o que a gente precisa fazer e compreender para, de fato, transformar o mundo. Então, imagine esse homem, você vai lá, tá um tanto de gente reunido, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, como fala Mateus, seguindo Jesus, acompanhando de perto há 3 dias esses milagres, chamados milagres, esses fenômenos. Aí está todo mundo com fome, já ali faminto, caindo. Aí chegam os discípulos, falam, mestre, mas tal, como é que faz, né? Nós vamos arrumar pão para esse povo, estamos no deserto. Quantos pães vocês têm? Alguns aqui, 7, 2 peixinhos. Então me dá aqui. Vai lá, multiplica os pães. Enfim, essa questão da multiplicação, eu estou com uma reflexão diferente aqui que eu ouvi esses dias e eu quero depois retrabalhar esse tema, porque eu fiz um tema, eu já fiz uma palestra sobre a multiplicação dos pães, mas eu quero depois trabalhar sobre um outro ponto de vista em relação aí ao acúmulo de riqueza, ao acúmulo de bens que nós desenvolvemos aqui na Terra. Mas vamos voltar aqui para o texto. Jesus vai e alimenta aquela multidão. Então tá tudo beleza. Claro, alguns queriam pegar Jesus, essa mulher tá caída, foi pega no pé, o que faz? Tentando incriminá-lo. Então você tinha algumas cenas emocionantes, né? O pessoal tentando repreender Jesus, mas tranquilo, ninguém imaginava talvez do que aconteceria dias depois. E aí Jesus faz o alerta, faz ali algumas, ele faz profecias, claro. E a gente tem que imaginar como é que foi receber essa informação que eu vou ler para vocês aqui na cabeça dos discípulos. Mas não faz sentido, Jesus está doido. Não tem lógica. E veja o que ele fala. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, eu fico pensando, Simão deve ter sentido o peito e falou, opa, agora é comigo que está falando. Tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso pai. E qual tegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faça mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Quer entrar aqui no telefone? Live é assim, igual o Faustão fala, né? Quem sabe faz ao vivo, então ao vivo você tem que passar por algumas situações de ter que pegar um documento importante aqui no armário. Mas vamos lá então. Então ele fala aqui que o que ele vai passar é para que se cumpra o que está escrito. Porque se não se cumpre, não era o enviado, não era o Messias, não era o prometido. Havendo pequena pausa na sua locução, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado. Mestre, como pode ser isso?
Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Veja, é o que eu acabei de falar. Era só amor, só sacrifício. E qual que é o prêmio? Alguém pode pensar, o prêmio seria uma morte tranquila, Jesus velhinho, aí de repente as forças vão se esgotando, ele dorme e desencarna. Será? É isso, a gente às vezes pensa, né? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade de seu sentimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho. Vim ao mundo para o bom trabalho. E não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Gente, aqui é importante o seguinte: quem puder depois ler o capítulo 20, né, antes de ler esse aqui, que é, aliás, ler o capítulo 19, que é mais importante quando fala da comunhão, da gente compreender a importância de se atender aos desígnios de Deus, que são diferentes dos nossos. Ah, William, mas como assim? No Pai Nosso a gente fala isso. No Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu, tal. Que seja feito a vossa vontade. A gente reconhece uma paternidade superior. E que a vontade dela é que deve ser feita, e não a nossa. Onde? Na terra e no céu. Ou seja, aqui no mundo espiritual. E Jesus fala isso, olha, é a vontade do Pai. Então eu tenho que atender a esses desígnios. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Aí ele vai dar exemplo, que até então ele está só teorizando, né? Isso é que eu acho fantástico. É a mesma coisa das parábolas. Jesus falava de como é que eu vou amar o próximo, quem é meu próximo. Aí ele vai lá e conta a parábola do bom samaritano, que é um exemplo prático. O próximo é aquele que estava caído, necessitado de amparo, de auxílio, de socorro, de reerguimento. E aqui agora ele fala de uma teoria e ele vem colocar agora assim: acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Será? E aí vai dizer, para salvá-lo será indispensável, não é importante, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com as exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Então, veja, o exemplo pessoal é o que Jesus estava fazendo, exemplificando tudo o que ele houvera dito. Porque se ele não exemplifica, de certa forma, o ensino que ele deu poderia ficar vazio, falar, você está falando isso aí tudo, você está falando que a gente deve perdoar, não só 7 vezes, mas 77 vezes. Você está falando que quando der um tapa na face tem que virar outra. Você está falando desse negócio tudo aí de amor, de servir, né, de que o maior no outro mundo não será aquele que mais servir. Enfim, será que tudo isso teria o mesmo valor não fosse o testemunho de Jesus? Eu acho que não. E aí ele vai citar aqui um outro exemplo, eu vou avançar um pouco na leitura. E aí os apóstolos entreolharam-se surpresos, tipo assim, vixe, se fosse mineiro, esses apóstolos iam falar assim, que trem que ele está falando é esse esquisito, hein? Porque eles não entendiam. E aí Jesus continua falando. E o que eu gosto de ressaltar sempre, gente, Jesus não fala só para os discípulos, ele fala para todos nós. Isso aqui não é uma fala só para aquela época, porque se fosse, primeiro, os evangelistas não teriam escrito o que escreveram.
seja aqueles que conviveram com Jesus, como João e Mateus, ou Marcos e Lucas, que ouviram por terceiros. Se fosse só para os 12, teria ficado só entre os 12. E mais, se fosse só entre os 12, Humberto de Campos não teria trazido essas recomendações para nós. Não é só para a gente contemplar, é para a gente tentar entender a importância de tudo isso. Aí ele vai dizer assim: não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. De agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Então, quando é que vai ser, William? Não sei. Não, eu, particularmente, não me preocupo com data, né? Nunca fiz palestras. Vai ser em 2057, 2019, 2012. Com todo respeito, eu prefiro ficar lá com Mateus, né, quando Jesus fala quanto ao dia e quanto à hora, nem o Filho, ou seja, nem ele, nem os anjos do céu, só o Pai sabe. Aí só o Pai que sabe a data, mas tem um tanto de gente encarnada aqui, como diz assim, comedor de arroz com feijão, que fala que sabe. E aí faz um tanto de cálculo, de conta, que não sei o quê, que isso... mas quando o homem fez isso, quando o homem não fez aquilo, fulano falou, Beltrano falou, pode ser quem falou, eu fico com Jesus. Quanto ao dia e quanto à hora, só o Pai sabe. Então a gente não tem que preocupar com isso, tem que preocupar com construir esse mundo melhor dentro de nós. O que adianta também? Nossa, o mundo agora é o mundo da regeneração. Aí como é que está o meu mundo? O foco é aqui dentro, o foco é o nosso mundo. E o mundo lá fora será construído por nós. É a nossa mudança que constrói o mundo lá fora. Claro que as coisas que acontecem lá fora mexem com o nosso mundo. Mas se a gente só tem ele mexido e não tem ele transformado, enfim, o mundo de regeneração é uma construção dos homens encarnados, auxiliados pelo alto. O mundo feliz que a Terra um dia vai ser, será uma construção do homem na Terra, com o auxílio dos espíritos. Então é isso. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia, a coroa de espinhos, o prêmio de Jesus. E aí muita gente pensava, vamos colocar isso nele para humilhá-lo. E a lição era, os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Então, aqueles que carregavam a coroa verdadeira do ponto de vista material, que mostrava poder, força, status, estes exaltados. Mas, a depender do que faziam nessa condição elevada perante os homens, seriam depois humilhados. Jesus, humilhado perante os homens com a coroa de espinhos, sai da vida exaltado. É a lição, é o exemplo. Mas voltando aqui então. Cadê? Os príncipes sacerdotes me coroarão com a fronte suprema da ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Já pensou os discípulos ouvindo isso? Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre quando manifestar sede, para que se cumpram as escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Por quê? Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Gente, isso aqui é quase uma prece. Ele está lá ensinando. O que é que ele ensina? Puxa vida, é tanta coisa que Jesus ensina depois de que isso acontece.
Vamos pegar aqui algumas coisas que aconteceram. Simão Pedro vai ter um capítulo para isso. A negação de Simão Pedro. Simão Pedro nega Jesus. Jesus não manda um palavrão para ele. Simão, eu te avisei, hein? Jesus só olha para Simão, aquele olhar. Simão chora. Simão se derrete. Cai em si. O remorso, o arrependimento. E Jesus não o condena. Depois, assim, vamos avançar um pouco aqui, mas Jesus vai para a cruz. Pai, perdoa-lhe. Eles não sabem o que fazem. A lição do perdão. Se vira para João, fala: João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. E o anjo solitário, no meio daqueles vários anjos que se aproximavam de Jesus, vai destacar Humberto de Campos num outro livro. Já gravei uma palestra sobre esse episódio. Está no canal William Jacob Reflexões Espíritas. Se aproxima de Jesus, começa a dialogar com ele, e Jesus pede para que este anjo fosse socorrer Judas, que naquele momento cometia o suicídio. Então vejamos quantas lições nós temos de Jesus nesse período de sofrimento, nesse período difícil. Então é isso. E aí Jesus se cala, comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, lembra que Simão Pedro, minutos atrás, tinha sido ali, né, enchia o peito para dizer: opa, acertei aqui agora, fui elogiado por Jesus, né, diante dos meus discípulos. O que Simão Pedro faz? Simão Pedro se aproxima do mestre, em particular, né, tá quase um cochicho talvez aqui, né, e fala: mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Jesus, você está de brincadeira, né? Você está de sacanagem. Se fosse hoje em dia, fala sério, né? Não dá. Não podemos, continua Simão, não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios, né? Não dá para acreditar nisso. Onde estaria Deus? E quantas vezes nós perguntamos isso nos nossos sofrimentos? Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Se a justiça dos homens não se fará presente no seu caso, onde estará a justiça de Deus? Por isso que eu falo, o que os discípulos colocavam para Jesus neste e em todos os capítulos são dúvidas que nós temos. Em outros capítulos foi: mas e a prece? A prece não resolve? A prece não adianta? Não soluciona o nosso problema? É isso. O que eles perguntavam são as perguntas que nós muitas vezes fazemos nas nossas preces, nas nossas indagações. Continua Simão: os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Então, do tipo assim, se acontecer isso aí mesmo, Deus é injusto. Em outras palavras, é o que Simão Pedro dizia para Jesus. E aí Jesus vai dizer para Simão: Pedro, retira essas palavras, exclama o mestre com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois neste instante falas pelo espírito do mal. Meu Deus, né? Imagina Simão, a vergonha que não ficou. Nossa, eu estava sendo elogiado até agora mesmo, agora Jesus está desse jeito aqui comigo. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Meu Deus do céu, só essa frase aqui daria para fazer um congresso. Renuncia a si mesmo, é tanta coisa. Esse versículo aqui, renuncia a si mesmo, abra mão do interesse pessoal, abra mão, né, do egoísmo, do orgulho, de tanta coisa. É necessário renunciar. Muitas vezes, quem está aqui agora assistindo está renunciando a algo. Quem faz uma campanha do quilo está renunciando.
Agora, não nos enganemos, tudo aquilo que na vida, para o progresso, exige renúncia, traz consigo algum tipo de peso, algum tipo de sofrimento, algum tipo de incômodo. Por isso ele fala, tome a sua cruz. Não é negue a sua cruz, ou fuja da sua cruz. A gente às vezes pensa, não. Isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero. Tome a sua cruz. Não é passe para o outro, não é, enfim. E é a sua, não é a do outro também, que eu posso ajudar, orientar, esclarecer, instruir, mas eu não posso carregar do outro. Tome a sua e siga os meus passos. O outro pode até aliviar um pouco o peso da minha cruz, de acordo com o que fizer, com o que falar, com o que me orientar, com o que me encorajar. Bom, isso aqui, um exemplo clássico disso é corrida. Quem aqui já fez corrida? Sei lá, eu estou falando de corrida porque é o esporte que eu pratico, né? Poderia talvez falar de outro esporte também. Mas corrida, você está ali às vezes no finalzinho de uma maratona, já percorreu 41 quilômetros, faltam apenas mais alguns metros, no caso 1.200 e pouco, vamos partir para 42 quilômetros então, faltam aí pouco mais de 100 metros, e aí você está ali morto, destruído, assim, querendo que o mundo acabe em barranco, você morrer escorado, que é a canseira danada, aí você vê alguém que te dá um incentivo, fala, vamos lá, falta só mais um pouco, você consegue. Aquela pessoa não está fazendo a maratona para você, mas ela está te incentivando. Sem falar que, em alguns casos, né, alguém pode vir correndo os últimos metros com você, mas não por você. Não pode carregar no colo. Ele pode te incentivar. Pode dar um tapinha, não assim, vai, você consegue, você dá conta. Força! Força! Toma aqui uma água, toma aqui uma comida, enfim, um doce para você se fortalecer. É isso. O evangelho é mais ou menos isso. Você lê o evangelho, você lê as escrituras, você vê um livro espírita, você lê um livro que não é espírita, não é religioso, mas que te reabastece para que você consiga cumprir aquilo que você estava determinado a cumprir, como o maratonista faz. E siga os meus passos. Mas esse siga não é literalmente falando. É seguir os ensinos de Jesus. É isso. Não é só se dizer cristão, mas é viver como. Mas eu não consigo viver como cristão 24 horas por dia. Viva 1 minuto hoje. 1 minuto e 1 segundo amanhã. 2 minutos daqui 3 meses. Até chegar o momento em que a gente poderá falar como Paulo falou. Já não sou eu mais que vive, é o Cristo quem vive em mim. Isso se dá de maneira gradativa, é aos poucos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Até a gente às vezes fica assim, puxa, mas Simão Pedro teve uma dúvidazinha que eu tenho. Por que Jesus foi tão ríspido com ele? Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Gente, Simão percebeu que Jesus tinha perdoado ele, não é porque Jesus falou assim, Simão Pedro, eu te perdoo. Porque a gente às vezes pensa que precisa disso. Olha, alguém tem que ir lá no Facebook e postar no status que me perdoou. Alguém tem que fazer uma live. Oi, William, tudo bem? Eu te perdoo. O perdão vem também através dos gestos. Sem formalidades. Porque às vezes a formalidade acontece e o perdão não. A gente às vezes brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com o filho. Aí manda colocar uma faixa na entrada da casa assim. Eu te perdoo, ou então me perdoe, a gente é só na fachada. É só da estética, porque intimamente o perdão não existiu. E aqui Simão reconhece o perdão de Jesus
por conta do jeito que Jesus tratava ele, através do sorriso e do olhar compassivo. Olha que lição para nós. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Simão estava contrariado ainda, né? Por que você mandou retirar aquelas palavras? Eu estava super sincero ali, ué. O ai é por minha conta, né? Porque esse Simão Pedro aqui não é o de patrocínio, é o Simão Pedro de Cafarnaum. Alguns minutos antes, não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Tipo assim, até pouco tempo atrás eu estava lá enviado de Deus, agora eu sou enviado das trevas. E aí? Aí vem a resposta de Jesus. Simão respondeu bondosamente: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. Por isso o tema do capítulo, a lição da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Opa! Em sua marcha. A marcha é individual. Ninguém, o Alex me acompanha nas palestras, tem enjoado de ouvir falar isso. Ninguém evolui para o outro. Mas ninguém evolui sem o outro. A caminhada é individual, mas ela acontece na convivência, no coletivo, lei de sociedade. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Não é vigiar o espírito do vizinho, não. Vigiar o espírito do outro, a gente adora, né? Vigiar o espírito do outro. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves aos céus. É o que o Alex colocou ali atrás, né? Aqui, perdi. Surtos de bondade, né? Mas, sempre tem um mas, né? Mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Não é imprevidência dos outros, é a nossa própria. A imprevidência dos outros pode nos abalar, pode mexer com a gente. Opa, como não? Mas a atitude é individual. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, embora vivamos numa constante interferência, digamos assim, influência, melhor dizendo, eu na vida do outro, o outro na minha vida, e assim cada um vai aprendendo e trilhando o seu próprio caminho. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Isso aqui é a lição, porque naquele momento, Simão Pedro, digamos, praticamente da família de Jesus, ali, já que viriam de uma maneira muito íntima, muito próxima, ele acabava, assim, representando, muitas vezes, algum comportamento, alguma opinião daqueles que estão próximos de nós. E que esses também, eventualmente, não compreendem a extensão das tarefas que cada um deve assumir nessa marcha para Deus, que era o propósito de Jesus naquele momento. Então, não é porque alguém próximo, querido, que esse alguém não pode estar equivocado. Acontece, como Simão Pedro estava na sua observação em relação ao que Jesus houvera dito. Então, essa é uma lição da eterna vigilância. A gente manter-se vigilante em relação a tudo o que nos acontece, em relação ao que acontece lá fora, em relação ao que acontece com os outros. Então é isso. Por isso o mestre vai nos dizer em outros momentos: orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Então é isso.
Essa é a importância da oração e da vigilância. Vamos ficar vigilante o tempo todo? Seria o ideal. Agora, é necessário aceitar as próprias limitações, para que a gente não crie uma ideia como Simão Pedro talvez tenha criado antes de ser repreendido por Jesus, de um triunfo espiritual que não existiu. Lembram que Simão Pedro sentia-se diante de um triunfo espiritual? E quando a gente sente nesse triunfo, logo vem uma prova e vem uma queda, não uma queda espiritual de alguém que regrediu, mas uma queda em si. Falou, peraí. Então a vida é assim. A gente pensa que é a última bolacha do pacote, tem uma lição que nos coloca de volta no eixo. Falou, opa, cuidado. Você está no mundo de provas e expiações. Você não é perfeito, você não é anjo. Na verdade, não existe anjo. Não quero trazer nenhuma notícia ruim hoje, mas essa é uma. Não existe anjo encarnado. Ou seja, você não é um, eu não sou. Nossa, mas eu achava que aquele palestrante espírita era. Não é. Ah, mas e aquele escritor famoso? Também não é. Ah, mas e aquele médium que tem um trabalho maravilhoso? Também não é anjo. Não existe anjo encarnado na Terra. Todos que aqui estamos precisamos aprender algo. Todos que aqui estamos erramos, falhamos. Como Simão Pedro falhou diversas vezes junto de Jesus. Por que a gente vai criar a pretensão de não errar estando longe dele, mesmo que próximo dos seus ensinos, das suas lições? Então, meus irmãos, eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga avançar e progredir é aceitar as próprias limitações. Aí a importância do autoconhecimento. Então, é que essas lições deste livro Boa Nova, eu tenho dito sempre que eu posso, possam nos inspirar, porque eu levei 7 anos, depois que eu me tornei espírita, para pegar esse livro para ler. Até então eu tinha lido, assim, trechos isolados. Quando eu peguei para ler, eu falei, meu Deus do céu, lê na sequência, porque existe aqui um encadeamento também, né, que Humberto de Campos nos coloca, bem interessante, e fica o convite para que façam a leitura, façam a reflexão, e mais importante, que a gente consiga seguir os passos de Alcione, conhecer, meditar, sentir, para que a gente possa, então, vivenciar tudo isso. Desta forma, meus amigos, eu agradeço mais uma vez todos aqueles que passaram por aqui, agradeço aqueles que forem assistir lá no canal do YouTube, tanto no canal do Grupo Espírita Leon Denis, assim como no canal William Jacob Reflexões Espíritas. Lembrando sempre, quem puder, se inscreva, ativa lá a notificação e se gostar do conteúdo, deixa o seu like. E se não gostar, deixa o dislike. Isso é natural, faz parte. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine sempre. Fiquemos então em paz e até o próximo vídeo aqui nesses canais que serão compartilhados essas reflexões. Fiquem com Deus.